Glória a Deus, irmãos. Então, Deus abençoe a todos. Com muita alegria no coração que nós estamos aqui, né, irmãos? Para adorar a Deus, para declarar a Ele a nossa devoção, demonstrar isso, né, a Ele. E como o irmão Fredson falou, né, irmão, nós estamos vivendo tempos, realmente tempos difíceis, o tempo hoje de muitas vozes, né? As pessoas estão ouvindo as vozes e estão esquecendo de ouvir a voz, né, do único pastor, que é Jesus Cristo, né? Eu quero ouvir essa voz sempre. E a voz dele é a sua palavra, não é isso, irmãos? Glória a Deus. Então, se nós olharmos para a palavra, nós não vamos nos atrapalhar, né? Nós não vamos nos atrapalhar. Nós vamos seguir em frente, porque Ele irá nos conduzir. Ele tem que nos conduzir, Ele tem que nos guiar. E a única maneira dele nos guiar é por sua palavra. Não é isso? Glória a Deus. E nós tomamos aqui uma escritura lá em Timóteo, onde diz assim, né? Tem alguma coisa aqui para nós nesta noite? Eu estava meditando isso aqui agora recente, e eu achei importante trazer isso para a igreja do Senhor, porque nós estamos no tempo de amadurecimento, né, irmãos? Temos que cada dia amadurecer mais um pouco e chegar àquela medida, né, que é de varão perfeito. O Senhor, Ele disse: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. Então, Deus, Ele requer perfeição, não é isso? Ele quer que nós sejamos perfeitos. Mas nós não podemos ser perfeitos sem que aquele que é perfeito esteja aqui em nossa vida, em nossa alma, né? Guiando nossas vidas. A vida dele tem que estar em nós, para que nós possamos ser perfeitos. Não é de uma outra forma. Não é pelo que eu faço, não é não é por nada que eu tente fazer. Não é. Viu, irmãos? Viu que o apóstolo Paulo falou? Que ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada isso adiantaria? Ele não falou isso? Então, o amor, para você ter amor, você precisa ter aquele que é o amor, que é Deus. Ele é o amor, né? Essa é a essência do caráter do nosso Deus, amor. Ele é amor. O homem ama, mas o homem não é amor. Deus é amor, né? Então eu tomei aqui algo, né? Tomei algo aqui emprestado do nosso irmão Diógenes Dornelles. E eu estava meditando nisso aqui esses dias, e isso aqui me chamou muita atenção. E eu peguei essa escritura aí, onde diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Então aqui, meus amados irmãos, o contexto desta passagem mostra que Paulo, ele tinha, né, uma certa preocupação, né, com alguns daqueles que professavam a fé cristã. E olha só, e mesmo esses professando a fé cristã, chegavam em um certo ponto em que eles acabavam abandonando esta fé.
que eles estavam professando, se desviando da palavra de Deus. É isso? Então olha só. Mas o consolo de Paulo era o seguinte: que mesmo apesar de toda apostasia, de todo engano que estava ali presente ali, e como está presente hoje, o fundamento de Deus, ele permanece firme. Viu, irmãos? Permanece firme. Não muda. Ainda que alguns professem a fé em Cristo e abandonem esta fé, se desviando da palavra, mas o que vai prevalecer é aquilo que Deus tem dito. É aquilo que Deus tem falado. Isso não vai mudar. As pessoas podem tomar um rumo diferente da palavra, mas a palavra vai permanecer a mesma coisa. Viu, irmãos? Porque a palavra é Deus e a palavra não muda. Aquilo que Deus falou, aquilo está estabelecido. Viu? Então, se alguém sai da palavra, é lógico, claro que essa pessoa, ela vai se dar mal. Ela não vai se dar bem. Porque ela não chegará a lugar algum, a não ser o lago de fogo. Viu? Ainda que ela pense que ela esteja bem, porque hoje a religião do dia presente, do hoje, é uma religião de sensações. É uma religião onde as pessoas, elas estão ali, elas sentem aquela sensaçãozinha, elas dizem, isso aqui tá bem, isso aqui tá bom para mim. E elas seguem a vida delas com aquela sensação, mas aquela sensação não conduzirá elas a Deus, porque elas estão enganadas. Viu? O selo do fundamento era comum vermos nas escrituras a igreja sendo comparada a um edifício. Aí você vai lá para Efésios capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a igreja, ela é comparada com um edifício em construção, que cresce, que aumenta, viu, irmãos? E que esse edifício, ele tem uma inscrição, ele tem uma identificação. E a identificação é: Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Deus sabe aqueles que são seus. Então Paulo pegou essa escritura aqui, porque era comum lá no tempo passado, quando alguém estava construindo algum edifício, alguma coisa, pôr o nome do construtor e a planta daquela construção em uma pedra, né, fundamental, e colocar ali no edifício. Então, da mesma coisa, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: olha, Deus está edificando uma igreja. Deus está edificando uma igreja. E essa igreja está sendo edificada sobre o fundamento doutrinário dos apóstolos e profetas. Ela está em construção. Viu? E o fundamento é o ensino dos apóstolos e profetas. Nós não podemos sair disto.
Nós não podemos fugir disto. Viu, irmãos? Então Deus, Ele identifica os seus. Ele sabe aqueles que são seus. Ele sabe aqueles que têm o selo, que têm a marca de identificação. E é engraçado, isso é tão simples, é tão comum para nós, que hoje você vai comprar uma mercadoria no comércio, você chega, mas você observa que cada mercadoria hoje tem um selo. Não é isso, irmão Fred? Tem um selo. Se você vai comprar um café, hoje, ele tem um selo de qualidade para identificar aquele produto. Então, cada produto na prateleira hoje tem sua identificação, tem um selo para saber a sua origem, de onde ele veio. Viu, irmãos? E é necessário que aqueles os que são de Cristo, aqueles que foram identificados por Cristo, porque não é nós se identificando com Cristo, é Cristo se identificando conosco, com nós. E a religião ensina pra gente as coisas tudo errado. Meus irmãos, porque eu me recordo de que quando eu vim para a mensagem, que eu comecei a ouvir a mensagem, que eu comecei a estudar a mensagem, eu comecei a entender tantas coisas, e eu disse assim, meu Deus, quanta ignorância há na religião, né, irmãos? E hoje eu estava até conversando com o meu Fred, e disse assim, hoje eu vi uma pessoa em um programa de TV, ele é um teólogo, e ele dando aula de teologia para as pessoas. Eu disse assim para o irmão Fred, eu não sei como é que as pessoas param para ouvir um homem desse. Porque eu não vejo ali vida naquilo. Sabe, irmão? E se você pega algo que não tem vida, para que aquilo vai servir? Se você se alimenta de algo, de algum alimento, de alguma coisa, aquilo é por um propósito, um objetivo na sua vida, não é verdade? É para você se fortalecer, para você ficar forte, para você extrair o nutriente daquilo ali. Então a palavra de Deus, para nós, é o alimento para nossa alma. E como eu sempre uso essa expressão, que traz sustância para nossa alma, que vivifica a nossa alma. Então se você pega algo que não vivifica nada em você, largue aquilo, não toque naquilo. Porque se você tocar, você vai morrer. Aquilo é simplesmente veneno. E eu fico pensando que hoje as pessoas estão sendo envenenadas, porque hoje as pessoas estão pregando uma palavra que é muito diferente do que a Bíblia diz, do que a palavra diz, e ainda que se pareça muito com a palavra, mas aquilo não é a palavra, Deus não vai vindicar aquilo, Deus não vai receber aquilo, porque a única coisa que Deus vindica, irmão, é a sua palavra na sua totalidade. Viu? Então olha só. Então nós hoje precisamos dessa identificação. Porque nós estamos em crescimento. E quando você é colocado nesse edifício, você é colocado nesse edifício, que é a igreja, porque aqui Paulo está comparando a igreja com um edifício que é construído e que cresce, que vai desenvolver. E mais em seguida ele diz assim, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então tudo aquilo que nós somos hoje não é para promover nós mesmos, não é para apresentar nós mesmos,
é para que Cristo seja visto. É Ele que tem que ser visto. É Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que ser expressado. E a igreja aqui, a noiva de Cristo, é para expressar Ele. Não é para expressar a si mesmo, a si mesma. Nós não somos para expressar a nós mesmos no individual, não. Nós estamos aqui, reunidos em torno da palavra, mas o motivo e o objetivo tem que ser promover esse corpo. Esse corpo tem que estar ajustado. Viu, irmãos? Tem que estar ajustado. E esse ajuste vem pela palavra de Deus. Não vem de outra forma, de outra maneira. É a palavra que nos ajusta. É a palavra que nos coloca em união. Viu, irmãos? É a palavra que coloca-nos em paz uns com os outros, em amor uns com os outros. É a palavra. Por mais que eu tentasse unir nós, com a minha capacidade de argumento, disse daquilo, isso não ia adiantar, isso não ia ter efeito nenhum. Por isso que tem que ser Deus, por isso que tem que ser o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo tem que estar, ele tem que nos identificar como seus. Nós temos que ser reconhecidos como os de Deus, porque Deus conhece os que são seus, Ele conhece os seus. É como se fosse, vamos imaginar aqui, um parente, né? Vamos fazer parar de parente aqui, irmão Fred. Vamos supor, eu tenho a minha família, mas eu consigo identificar aqueles que são os meus familiares, aqueles que são meus parentes. Oh, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu tio, esse aqui é minha tia. Viu, irmãos? E Deus tem que olhar para nós e dizer assim: este é o meu filho, esta é minha filha. Este tem o meu espírito, este tem o meu DNA, esse tem o meu genes, este tem a minha vida. E a vida de Deus precisa estar em nós. Precisa, se nós não tivermos esta vida, irmãos, nós estamos acabados. A vida, o Espírito Santo, esta vida precisa estar aqui, correndo em nosso sangue. Porque Jesus, Ele era o sangue de Deus. E nós temos que ser esse mesmo sangue. Porque o sangue que foi derramado lá no Calvário, a química, mas naquela química tinha o sangue. E a química e a vida do sangue era Deus. Era Deus em Jesus. Porque a vida está no sangue. E Ele morreu para que essa vida viesse sobre mim e sobre vocês. Entendeu? Então olha só, voltando aqui à questão, o perigo do falso fundamento. O apóstolo Paulo estava sempre preocupado em tornar Cristo conhecido para todos, não somente pelo evangelho que ele pregava, mas também pelo seu próprio testemunho de vida. Mas ele sabia que não poderia haver nenhuma identificação de Cristo com alguém que não estivesse disposto a aceitar somente o seu evangelho, ao invés de um outro, pois isso também seria equivalente a estar aceitando um outro Cristo, um outro fundamento
porém sem um selo de autenticidade. Então, selo de autenticidade em nossa vida é a palavra, né? Você não pode ser, Deus não pode identificar você, e nem eu, como sendo dele, irmãos, se nós não crermos na palavra. Se nós não crermos. Ele só pode nos identificar como seus se nós crermos em toda a palavra, em tudo aquilo que está aqui, em cada vírgula, em cada tio, em cada ó, em cada i, em tudo que aqui está. Aí nós podemos ser identificados. Gálatas 6 e 9 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém, não faz diferença, pode ser qualquer pessoa que vier com outro evangelho diferente, recuse isto, não aceite isto. Isso é anátema, isso é amaldiçoado. Vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Então veja aqui que o apóstolo Paulo, a transição que Paulo menciona aqui, é da fé no evangelho de Cristo para outra forma de evangelho. Em outras palavras, aquilo que é a palavra de Deus para alguma coisa, outra coisa parecida. Esta palavra, outro, que Paulo usou no grego, ela tem um sentido que ele mencionou aqui, foi traduzido da palavra grega héteros, que significa de natureza diferente. Um evangelho de uma natureza diferente. Então eles se afastaram da pessoa de Cristo para uma outra natureza. Então eles se afastaram de Cristo, da natureza de Cristo, da vida de Cristo, para um outro evangelho. E não é da natureza de um verdadeiro cristão abandonar o verdadeiro evangelho e abraçar um outro evangelho. Então, irmãos, olha só. Por isso que eu falei para os irmãos que não importa o quão parecido pareça ser o evangelho de Cristo. Se tiver alguma coisa diferente ali, pode ser uma coisa mínima, pequena. Nós não devemos tomar aquilo. Não devemos. Porque foi justamente isso que aconteceu lá no princípio. A morte veio porque Eva deixou de lado a palavra de Deus. Então hoje você vê muita gente pregando o evangelho. E muitas pessoas até com sinais e maravilhas. Você vê acontecer grandes coisas, que se você não tiver o Espírito Santo, você é confundido. Você fica em dúvida.
Mas quando você tem a natureza, a vida de Cristo, quando você tem o Espírito Santo em você, você não será confundido. Porque é o Espírito Santo que está guiando a tua vida. É a palavra que está guiando você. Então observe bem que hoje as pessoas, elas estão em tudo que é lugar. Viu? Há tantas vozes de homens dizendo que são grandes e que são os homens do momento, e que na realidade, irmãos, aquilo é só engano. Aquilo é só engano. E as pessoas, elas estão seguindo não a palavra, as pessoas estão seguindo homens hoje. E nós não devemos seguir homens, nós devemos seguir a palavra. Aleluia, Deus. Deixe Cristo guiar você, não deixe um homem guiar você. E se o homem tem o Espírito Santo, ele não vai guiar você a outro lugar, a não ser a Cristo e a não ser a palavra. Viu? Um homem que tem o Espírito Santo, ela não vai atrair as pessoas para ele, para si, para ficar em torno dele, em torno da sua doutrina, do seu ensino. Ele guiará as pessoas para Cristo. Porque só Ele é o absoluto. Cristo é o absoluto. Somente Ele. Somente Ele tem que ser honrado, glorificado, exaltado. Somente Cristo. Nós não somos nada, irmãos. Talvez eu esteja aqui por um tempo, não sei até quando, viu? Mas talvez no dia que, se Deus me tirar daqui, eu gostaria que isso ficasse no coração de cada um dos irmãos. Nós não temos entre nós um grande, a não ser Cristo. Nós não temos aqui entre nós um homem grande, um homem maior do que o outro. Nós não temos. Eu estou aqui num ofício que eu recebi de Deus, mas esse ofício é a roupa que Deus veste. E eu não gostaria de abrir a minha boca para falar nada de mim. Sempre que eu falo alguma coisa, que eu for falar alguma coisa, eu quero que sempre seja Deus conduzindo a minha vida, me ajudando nisto. Porque eu sei que eu não sou capaz, irmãos. E nenhum de nós aqui é capaz e suficiente para guiar uma pessoa, para estabelecer uma pessoa. Não é. Mas Cristo é. Aleluia, Deus. E Ele tem que ser o nosso guia. Glória a Deus. Ele é o nosso mestre. Sabe? É Ele que tem que estar à frente de tudo. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Então olha só. Eles deixaram, saíram de um ponto para um outro ponto. Saíram da graça e agora eles vão passar a um evangelho de obras, né? E sempre o homem está procurando querer fazer alguma coisa para mostrar que ele está fazendo alguma coisa. Eu não sei por que o homem tem isso, né, irmãos? Faz alguma coisa
Mas Ele quer que as pessoas olhem. Ei, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo muito. Viu? Sempre o homem quer fazer alguma coisa para ser visto. E é bem nesse ponto aí que nós tropeçamos, né? Por que não tem que ser nós? Sempre tem que ser Deus fazendo. É Ele. É Ele. O Fred me contando algo aqui, dando testemunho para mim hoje à tarde. Ele disse: Simão Mato, teve um dia que eu fiquei tão inquieto para ir em um tal determinado lugar. E ali eu fui, cheguei, eu não encontrei a pessoa. E aí eu voltei, depois eu liguei e perguntei por ele novamente. E perguntei como eles estavam lá. E a situação estava assim, assim, assim. Desse jeito. Mas aquilo foi o irmão Fredson fazendo? Não, aquilo foi irmão Fredson sendo movido para fazer aquilo. Não importa para quem você faça alguma coisa. E ainda que você pensa que é você fazendo, não é você fazendo. É Deus movendo você para fazer. Sempre é Deus. É sempre assim. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler aqui um parágrafo da mensagem, também do profeta, ao nascer do sol. Que diz assim: tenho receio hoje que muitos de nós não estejam levando as pessoas para Cristo. Estamos levando elas para uma igreja, para uma teoria, mas nós temos de levá-las para Cristo. Ele é o único que tem a vida. Então não adianta a gente pensar e dizer assim, levar, vamos supor, fulano, vamos na igreja hoje. Ou assim, fulano, tu quer parar de beber ou tu quer parar de fumar? Vai para a igreja. Isso não tem nada a ver com ser cristão, irmãos. Não tem nada a ver com ser cristão. Porque ser cristão é aquele que reflete Cristo. Não adianta você só ser um membro de igreja sem ter a vida de Cristo em você. Você só está aqui por estar, simplesmente. E da mesma forma são outros aí. Então hoje as pessoas querem conduzir os homens, vão para a igreja. Ou o profeta está dizendo assim, que o temor dele era que talvez hoje as pessoas não estivessem guiando as pessoas para Cristo, e sim para uma igreja, ou para uma teoria, ou para isso, ou para aquilo outro, etc. e tal. E o profeta diz, só Cristo tem vida para dar, irmãos. Então não adianta vir para a igreja, nós temos que entrar em Cristo. E enquanto o Espírito Santo não estiver em nós não estamos em Cristo. Porque nós só entramos em Cristo quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Você tem que estar, para você estar em Cristo, para eu estar em Cristo, eu tenho que receber o Espírito Santo. Eu tenho que nascer de novo. Se não receber o Espírito Santo, não estamos em Cristo. E aí nós estamos só sendo membros de igrejas. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. Pedir para ser cheio do Espírito Santo, para ser selado com o Espírito Santo. Porque é a única maneira de se ter vida, de se receber vida, é entrando em Cristo. E para nós entrarmos em Cristo, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Eu não sei se eu me estendi muito. O Fred ainda vai para São Luís, né? Ainda vai viajar aí 100 km, né, Fred? 100 km, né? Daqui a pouco. Está indo para São Luís. Então nós vamos encerrar por aqui. Espero que... Eu creio que Deus tenha nos abençoado com esta palavra, né? E que cada um dos irmãos possam pensar nisto. Porque Deus precisa nos identificar com Ele. Meus irmãos, e para nós sermos e nunca nós seremos identificados com Cristo, com Ele, se nós não crermos na palavra, se nós não aceitarmos a palavra, se nós não recebermos a palavra. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. Vamos levantar a mão assim para orar a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que tem nos concedido de poder estar aqui hoje, reunidos, Pai, em companheirismo em torno de Tua santa e bendita palavra. Pai, que Tu possa nos ajudar cada dia mais, Senhor, a entender e compreender estas coisas. Senhor, porque se o Senhor não nos ensinar, nós nunca poderemos chegar a lugar algum, meu Pai. E eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento, nos ajuda, meu Senhor, cada dia a crescer, Senhor, mais e mais, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra que foi pregada nesta noite, que foi ministrada nesta noite. Que Tu possa, Pai, abençoar cada um dos Teus filhos com esta palavra, Senhor, que foi falada, que foi trazida, Pai. Ó Deus, eu Te dou graça. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Deus, guardando, livrando de todo mal. Cura os enfermos aqui nesta noite, Pai. Não deixe que nenhum fraco saia daqui, Senhor, saia daqui fraco, mas aqueles que chegaram fracos aqui, saiam daqui fortalecidos, fortes, meu Deus, robustos. Eu te peço nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.